Tá tudo bem, graças a Deus. Amém. Pronto. É, Deixa eu colocar aqui no chat. Se alguém escreveu, vejo. Então, alguns temas foram sugeridos, né? É, E tem muita coisa para a gente falar. Mas, futuramente, é, eu quero poder também estar ensinando a leitura do hebraico por aqui. Mas, para isso, eu preciso da formalização de um grupo mais fixo, né? Para dar seguimento a isso. Né? Então, a gente vai aguardar um pouco para que esse grupo fique mais forte, que eu veja mais a participação ativa do grupo, e aí sim a gente vai dar início a essa leitura propriamente do hebraico. Hoje eu trouxe algumas coisas do hebraico mesmo, e a gente vai poder ouvir esse versículo também em hebraico, para a gente ver como é muito interessante. É uma leitura bem diferente da nossa. Ah, tem alguém me ligando que eu não sei quem é, mas não vou atender. Então é isso. Vocês têm algum tema, algum versículo que vocês queiram sugerir também? Se tiverem, eu já anoto aqui e fica como um tema de sugestão também. Hum, Tem muita coisa que pode ser falado, que pode trazer muita mudança para o nosso conhecimento. Eu creio que para a próxima semana a gente vai falar um pouquinho daquele versículo, eu me lembro, Eclesiastes, que fala, Eclesiastes, tudo é vaidade, será que é esse? E aí a gente vai falar sobre isso, sobre aquela palavrinha ali, aquela palavra vaidade. É isso mesmo, Eclesiastes 1. Vaidade, Eclesiastes, versículo 1, 2. Então a gente vai falar nele depois, na próxima semana. Seja bem-vinda, Glaucilene. Eu creio que aí a gente já pode fazendo assim, primeiro pegando as palavras, mostrando o sentido dessas palavras, o quanto isso muda o nosso conhecimento do texto, que é o que eu acho mais interessante, e não preciso um conhecimento tão aprofundado de hebraico assim, tá? Há alguma dica para a gente? Não se não se atenha ou não se apegue a, ao que se ouve somente nos púlpitos, tá? De vez em quando eu me pego ouvindo algumas coisas até cômicas, engraçadas, que de certa maneira não estão ali no texto, né? Não é aquilo que o texto diz, mas aquilo vem como uma corrente se repetindo. É, uma das coisas que uma das coisas que eu vejo muito falar e que não está na Bíblia é a parte do sumo sacerdote usar cordas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Que o sumo sacerdote usava uma corda e o sininho, que se ele entrasse no Santo dos Santos, se ele morresse lá, ele seria puxado. Eu creio que vocês já ouviram isso, sim. E às vezes a gente até fala com muita propriedade disso, que tinha cordas ali e tal, né?
E não tinha, a Bíblia não fala sobre isso, né? Pelo contrário, a Bíblia não vai falar sobre cordas, a Bíblia e nem a tradição escrita não vai falar sobre cordas, né? Não tem lugar nenhum sobre isso. Isso é mesmo uma tradição oral e muito pequena para a grandeza daquele texto. Então, são coisas que realmente as pessoas repetem, as pessoas falam, e que não fazem parte, não fazem parte do contexto bíblico de forma geral. A gente vai aprender sobre essas pequenas coisas que fazem muita diferença para quem transmite a mensagem, para quem é evangelista, para quem é missionário, para quem tem um grupo de estudos em casa com alguém. Faz muita diferença você saber, você conhecer o que é certo, você está experimentado naquilo que é correto que se aprenda. Vou começar com os meus slides aqui. E a palavrinha que a gente tem hoje é essa aí, ó, Provérbios 16, 3. A tradução de vocês eu gostaria de ouvir, que eu fiz aqui uma tradução literal do texto, tá? Se vocês quiserem ler a tradução de vocês aí, tá bem diferente do que tá ali, né? A minha tá dizendo o seguinte: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Vocês têm alguma versão diferente aí do que consagra? A minha Podem tá abrir. igual. Consagra ao Senhor? Consagre a Adonai. Consagra a Adonai. É. Se pegarmos aí o hebraico, pode falar, Glaucinho. Boa noite, a paz, pastor, a Oi. paz para todos. A minha tradução aqui, eu tenho duas, né? Tem essa consagra e tem também uma encomenda ao Senhor tuas obras e se realizarão teus projetos. Encomenda. Interessante. É a Almeida fiel e corrigida, essa aqui. Para A vocês outra verem que NVI, já muda tudo, né? Consagrar, o que que a gente pensa em consagrar? A gente pensa em oração, a gente pensa em comunhão, não é? Eu estou enganada aqui. A gente pensa num ato, né? Que Deus espera que eu faça, o poder dessa obra está em mim, né? Consagra ao Senhor. Então eu preciso fazer algo. Não é bem isso? É o que a gente pensa desse texto, e não é bem assim, né? É um pouco diferente. Então, essa palavra aqui, ó, é isso aqui em hebraico, isso tudo aqui é Gol El Yehová, ou no lugar de Yehová, eles falam Adonai, porque eles não falam, né, o nome de Deus, Maserá. Veiconu Macheboterra. Ei, glória a Deus. Vocês vão ouvir depois aqui alguém falando hebraico mais limpinho aqui, sem esse sotaque mineiro. Mas se a gente for traduzir esse gol, ele Jeová é para o Senhor, Maaser é suas obras, Veiconu, seus planos, Macheboterra serão bem-sucedidos. Até que a tradução é isso mesmo. Mas gol aqui é rolar para o Senhor. Não é consagrar. O que é rolar? Rolar algo para alguém. A gente vai entender isso. Complicou bem o texto, né? Em vez de melhorar. Alguma questão, alguma dúvida? Vocês já querem levantar alguma questão aqui? Vocês podem falar antes que eu mude para o nosso próximo slide aqui e me fala se vocês estão vendo o slide aqui direitinho.
Tá dando para ver aqui, sim. Então, role para o Senhor. Então, vamos lá, vamos seguindo. A gente vai desenrolar isso aqui. Opa, aqui tá o áudio. Então, preste bastante atenção. Que tem um áudio falando. Vocês vão ter acesso ao PDF também, tá? Esse vídeo também. Mas preste atenção aqui como é falado isso. Em hebraico, eu acho uma língua maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo dar o play aqui. Gol el Adonai ma'asecha, ve'ikonu machshavotecha. Pronto. É aquilo lá que a gente falou. Gol el Adonai Maserra. O que é isso? 4. Deixa eu mudar meu slide. Vai. Ok. Estudando a palavra hebraica, então a gente tem Gol, que vem de Galal, que é a raiz hebraica, que significa rolar um objeto. Comprometer-se. E, na verdade, a expressão é rolar para o Senhor. Ao contrário de consagrar, vê se vocês entendem aqui, consagrar, eu pego essa responsabilidade para mim. Consagre ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. E, na verdade, está dizendo entregue para o Senhor, role para o Senhor. Olha a diferença do texto. É muito grande. Rolar. A tradução da Glaucilene está demanda... esqueci que você falou. Tem que anotar aqui. Almeida... Hã? Pode falar. Encomenda. É uma tradução estranha, né? Se eu tivesse traduzindo, eu ia colocar role mesmo, no sentido de pega a sua carga, empurra ela e vai. É bem diferente, né? É bem diferente. Eu pegar às vezes a gente pega essa responsabilidade no sentido de eu estar passando por algum mal na vida, alguma tribulação, e pensar, será que eu estou orando? Será que eu estou consagrando? Porque a responsabilidade fica sobre nós. Não está dando certo, será que eu estou orando o suficiente? E a gente pega essa responsabilidade para nós. E, na verdade, diz entrega, rola, encomenda, entrega para lá. Vamos seguindo. Então, nesse versículo, a palavra gol, né, que significa também confirmar, vem da raiz hebraica galal, que poderia ser traduzida como rolar, ou amontoar. Amontoe sobre o Senhor, também é uma boa tradução. Amontoe sobre o Senhor as suas obras, né? E os seus planos serão bem-sucedidos, que seria uma boa tradução. Amontoar, no sentido de amontoar pedras, empilhar pedras. Vocês conseguem fazer essa visualização aí de pegar as nossas demandas e empilhá-las nas mãos de Deus? Irmã, mas isso é uma heresia? Jesus fala sobre isso, tá? E a gente vai chegar lá. Então, o Senhor falou essa palavra também a Josué. Josué 5:9. Ele usa a mesma raiz hebraica. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Pode abrir aí também. Eu sei que vocês estão com a Bíblia aí. Josué, não fiquem tímidos. Josué 5:9. Vou ler a minha versão aqui. Então, o Senhor Jeová falou a Josué: hoje removi
de vocês, de sobre vós, a humilhação sofrida no Egito. Por este motivo, o lugar ficou conhecido até hoje como Gilgal, monumento de pedras. Tirei de vocês, rolei de vocês, rolei de cima de vocês, tirei. E esse lugar se chamou Gilgal, por causa dessa palavra hebraica aí, o Galal. Gilgal. Um jogo de palavras que significa rolar para longe. No amor, Deus remove o opróbrio do nosso pecado. Rolei para longe sobre vós, de sobre vós o opróbrio do Egito, a humilhação, né? Opróbrio seria humilhação, humilhação do Egito. Gilgal, né? Vem da mesma raiz hebraica, galal. Esse gala, esse rolar de pedras, que traduzindo aqui para nós é monumento de pedras. Interessantíssimo também. E esse hebraico, ele vai fazendo essas ligações em vários textos, tá? Se a gente for fazer mesmo uma pesquisa bem aprofundada, a gente vai longe, muito longe com esses textos. Dúvidas? Quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisinha? Alguma lembrança que vocês tiveram aí de algum texto? Seis. Galar também pode significar confiar ou comprometer-se, com a conotação de transferir o problema para outra pessoa que possa ajudar. Não há como pegar as nossas cargas, que já estão pesadas, e colocar sobre alguém que não consegue carregar. O sentido de você transferir cargas é o sentido de você transferir essas cargas para quem suporta o peso, correto? Assim o Messias confiou, Galal, o seu sofrimento ao Senhor. Salmo 22:8 também tem essa palavra aí. Eu vou ler para vocês, se vocês quiserem ler, a gente só abre o microfone aí e lê. Tem poucas pessoas hoje aí, dá para a gente ler tranquilo. Salmo 22:8 também fala desse Galal, dessa palavrinha hebraica aí. 22:8. Volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o se é que lhe quer bem. Volte-se para o Senhor. Transfira aí, coloque, role para cima do Senhor o seu problema. E também somos encorajados a entregar lá o nosso caminho ao Senhor. Esse versículo é bem conhecido. Tá, Senhor, pastora? 37:5. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Também é a mesma palavrinha ali. Rolamos, nós vamos rolar, passar, entregar as diversas ações que compõem a nossa vida diária para o Senhor. Salmo 37:5. A gente está falando um pouquinho sobre Galal, tá? E a gente está fazendo uma ligação dessa palavrinha com algumas outras palavras. Salmo 37:5. Fala, entrega o teu caminho ao Senhor. E lá em Provérbios 16, fala, André, Provérbios 16:3 fala, consagra ao Senhor. E o que a gente falou aqui? Quando a gente olha para Provérbios 16:3, a gente entende que a gente precisa consagrar ao Senhor. Então, é uma demanda minha, é uma necessidade nossa
é um peso que está sobre nós de consagrar ao Senhor, e a gente tem até aquela culpa, né, que a gente citou aqui, das coisas não estar dando certo. Será que eu estou orando o suficiente? Será que eu estou jejuando o suficiente? Porque a gente tem essa imagem de consagrar ao Senhor e as coisas vão andar direito. Mas o que o texto está dizendo é entrega. Aí é outra coisa. Não está sobre nós, está sobre o Senhor as nossas demandas, as nossas necessidades, tá? Salmo 37:5 é exatamente a mesma palavra. Gol, entrega, role ao Senhor. Salmo 37:5 também é bem conhecido e poderia ser traduzido da mesma maneira. Eu queria ver com a Glaucilene e quem tiver outras Bíblias também, para ler paralelamente esse texto aí, o Salmo 37:5. Quem não leu ainda, que chegou o pastor André e a pastora Yara, quiser ler para nós como está a tradução de vocês de Provérbios 16:3, porque a palavra consagrar é em um texto e a outra é entregar em outro texto, e em hebraico é a mesma palavrinha que é gol. Vocês puderem ajudar aí fazer essa leitura diversificada da Bíblia de vocês aí, das traduções. Pode ler. Na minha, o 37:5, entrega ao Senhor teu caminho e confia nele, e ele hará. Uhum. Bonito. 37:5. E ele atuará. A tua... Mas aí a primeira é entrega. Então tá igualzinha a minha aqui, entrega. Que é gol, que é o mesmo consagrar na outra. Quem mais tem aí algum texto? Eu tenho aqui na Bíblia hebraica. Orienta teus caminhos para o eterno. Confia nele e ele agirá. Esse é o Salmo, né? Salmo 30. Orienta. Uhum. Bem diferente. Já dá o sentido de direcionar, né? De rolar. Envia em direção. A gente vai falar sobre isso. Como é que está Provérbios 16:3, pastor Yara? Provérbios 16:3. A tradução da Glaucilene em Provérbios 16:3 está encomenda, no lugar de consagrar. Aqui está: dedica tuas obras ao eterno, e firmes se tornarão teus pensamentos. Dedica. Já foi para o lado de dedicar. Mas esse dedicar também no sentido, eu creio que no sentido de entregar, né? Uhum. Eu dedico essa música. Eu pensei assim. Dedica tuas obras As ao tuas eterno. obras. Uhum. É como se também pode dar no sentido de honrar, né, o eterno com as nossas obras. Uhum. André, pode ligar o microfone aí e falar para nós? Dedicar, entregar, rolar. O sentido de rolar aqui é o sentido de transferir a carga. Pensa aí em duas carruagens, você transfere, você rola essa carga, transferir essa carga,
ou pensar numa pedra, você é transferir, passar de lugar, transferir para quem é capaz, vamos pegar aí uma carga, transferir de uma carruagem para outra, transferir para aquele que suporta, para aquele que é capaz de carregar, entregar o teu caminho, você não aguenta mais, você rola, você entrega, tá? No sentido de tirar mesmo, esse rolar é no sentido de tirar de você e passar para outro, afaste, entregue ao Senhor, afaste isso de você, role, empurre para longe. O hebraico ele é muito visual, né? O André escreveu aqui nas mensagens, aqui não sei se vocês estão lendo, mas para quem vai assistir depois não vai conseguir ler. Ele diz, a rotação ou rolagem, muitas vezes representa a ação de retirar algo de vista, ou se desfazer de algo. Quando Deus rola os nossos pecados para longe, olha, Isaías 43, 25 usa a mesma palavra, vou conferir aqui. E quando ele usa aqui Jesus quando rola a pedra lá no sepulcro. Deixa eu conferir rapidamente esse texto de Isaías 43, 25, ver se usa a mesma palavra aqui. Pode falar, André, fica à vontade. Shalom, tudo bem, meus irmãos? Tudo bem. O conceito que eu estava tentando entender era esse, de entregar com o sentido de rolagem, de levar para longe, de afastar. Afastar. Aí agora a senhora falou. Isso de tira, pegar o... isso tira de nós aquele peso de consagrar. Quando eu falo consagrar, está sobre mim, é um dever que eu tenho que fazer. Mas quando é rolar, é descansar. Não aguento e estou passando. Entendi isso. Agora entendi esse conceito de por que aparece Galau lá como entrega. É por isso que o hebraico é vida. Não, aqui no texto aqui fala dos seus pecados, eu não me lembrarei. No escor. Vamos ver. Moer, ele assopra as nossas... Não, ele afasta as nossas transgressões. Mas é nesse sentido, né, que de afastar, de colocar. E a palavra que a gente pegou aqui também, que tem ligação, deixa eu voltar um pouquinho aqui para vocês, tem a mesma palavra, é Josué 5, que fala, eu tirei de vocês, de cima de vocês, a humilhação do Egito, e esse lugar agora vai se chamar Gilgal. Gilgal, é isso, mesma raiz. Amontoado de pedras, né? Ou lugar que eu rolei para longe a humilhação de vocês. Remover, né? Rolar. Empurrar para longe ou transferir carga. Interessantíssimo. E aí eu tenho aqui um texto de primeira carta de Pedro 5,7. Deixa eu abrir a minha tradução aqui. Se vocês quiserem acrescentar nesse pouquinho de aula aqui que vocês pegaram, mas é basicamente isso mesmo que a gente falou. Eu fiz um resumo bem fiel ao que a gente já havia falado aqui. Então, as traduções, elas trazem como orientar, como dedicar, como encomendar, como amontoar, como consagrar, como entregar, e aí, né? Todas elas fazem parte desse sentido maior, que é um sentido que é um visualizar. A Bíblia, no hebraico, você consegue visualizar melhor, entender melhor, a sua mente consegue visualizar o que está acontecendo, né? O que o texto quer dizer. Lançando sobre ele, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, aqui volta esse conceito de lançar sobre o Senhor, entregando
sobre ele, coloque as suas cargas nas mãos daquele que é capaz de suportar. Tem muitas cargas que não são para nós, né? Não podemos suportá-las. E aí o apóstolo Pedro vem trazendo essa orientação, assim como o Salmo 37 e Provérbios também 16 fala sobre isso. Não sei quem escreveu esse Salmo 37, deixa eu só conferir aqui, se eu consigo achar o autor aqui. Salmos 37, autoria do Salmo, Luz Maria. Salmo 37 é de Davi mesmo. Do Salmo 1 ao 41, a maioria dos Davi. salmos é de Davi. Eu estou ministrando a aula de livros poéticos, então tem uma colinha bem aqui. Salmo de Davi, dos Maria, seja bem-vinda. Então, lançando sobre ele, entenda bem, quando eu falo consagrar ao Senhor, eu estou pegando para mim a responsabilidade que as coisas deem certo, porque eu estou orando. Eu vou usar aqui uma expressão que de vez em quando eu uso nas lives, estou pagando preço porque eu estou orando. Irmãos, você está conversando com Deus, e quando você está conversando com Deus em oração, você não está pagando preço. Você está tendo momento de comunhão, e momento de comunhão com o seu amigo é um privilégio. Como você vem, por exemplo, eu te convido para vir na minha casa. Você vem na minha casa, senta à minha mesa, e aí você sai da minha casa e diz assim: fui lá pagar um preço com a Luciana. Então, não foi agradável. Não foi agradável. Você estava comigo, tomando um café, eu estou colocando eu aqui, mas poderia ser, pense no momento da oração. Você está com Deus, o seu amigo. Ele te chama de amigo. Não é pagar um preço. É uma comunhão. Quanto mais você conversa com ele, mais os segredos dele ele vai te contar, é normal. Quanto mais tempo você tem com ele, mais ali do Espírito Santo você tem. É normal, né? Não é pagar preço. Não. Preço na cruz foi pago. Jesus abriu-se o caminho, e agora o que eu tenho com Jesus? Uma conversa íntima de amigo. Eu não fui pagar um preço, eu fui conversar com meu amigo, isso é satisfatório. É onde eu converso, e eu também ouço, assim como eu ouço vocês, e peço para que vocês falem comigo, para acrescentar a nossa pequena aula aqui, tá? Então é isso. Então, essa carga que vem sobre nós de pagar o preço, me consagrar, não é bem assim, né, que o texto traz isso para nós. O texto diz: consagre, entregue, né, descanse, faça tudo que for fazer, faça para o Senhor, nas mãos dele, ele, a seu tempo, vos exaltará, vai trazer galardão para você. Pode falar, pastora. É até interessante mesmo, a gente ouve, assim, as pessoas falarem: eu estou pagando o preço da oração, estou pagando um preço de jejum, né? Mas, assim, a gente tem que entender que o preço da nossa salvação e o preço que a gente... Jesus pagou todo o preço, né? Ele já pagou ali, a gente não tem que pagar mais nada, né? Fazer nenhum tipo, porque aí está parecendo que é um sacrifício, né? É. E o que Deus quer é ter comunhão com o homem. Então, se a gente, foi como você falou, parece que a gente está sendo obrigado a fazer as coisas, e sendo que Deus fez por amor, então ele também quer receber do nosso amor. Então, acho que a gente não tem que falar desta maneira, né? Eu vou pagar o preço da oração para poder receber essa bênção, para poder receber
essa resposta, de jeito nenhum, porque Jesus já falou, né, para a gente buscar, quem bate, a porta abre, quem busca, encontra. Então, quer dizer, não temos que pagar mais nenhum preço. Nós não temos que ter essa obrigação, mas nós temos que ter esse prazer de estar na presença de Deus, conversando com Ele. Então, essa é a minha opinião, né? Amém. A lei e a graça. A lei e a graça. Vou usar aqui o que eu ouvi do pastor Adson Belo. Ele esteve aqui na nossa igreja e ele disse que qual a diferença da lei e da graça? A lei me proíbe e a graça me dá liberdade, mas eu vou explicar para vocês agora o que ele disse. Pensa num semáforo e naquele semáforo tem câmeras. Você está à noite, você sabe que tem câmeras tirando foto do seu carro. E você, esse semáforo com câmeras é a lei. Se você passar, o ticket vai vir. Você para por causa da lei. Você é obrigado a parar. O semáforo sem as câmeras é a graça. Não tem ninguém dando ticket para você. Você para por amor, por obediência. É bem diferente de parar para não receber um ticket. A graça, nesse sentido, é mais pesada para nós do que a lei. Obriga a fazer o certo, né? Pelo que está no seu coração. Aquele que está em mim fará as mesmas obras. É por amor. É muito maior do que eu vou parar porque vão me multar ali, vão me jogar pedra. Não tem ninguém para jogar pedra hoje em quem está adulterando. É como se fosse o sentido de falar assim, eu quero fazer, mas eu só não faço porque eu vou ser penalizado. Sim. Então, quando é na graça, não. A graça é, eu posso fazer, mas eu não quero fazer. É a vontade, é muito mais... É mais além do que a lei. Eles falam que a lei é o pedagogo ali, é o aio. Sim. O aio. Essa ilustração me lembrou de uma fala que eu quando estou pregando, eu gosto de usar essa fala às vezes, que é que Deus não trabalha com voluntários. Porque o voluntário, ele tem algo bom no voluntário. Ele se prontifica a fazer. Mas tem algo muito ruim do voluntariado. Está com vontade, quando está com disposição. O ruim do voluntário é esse. E Cristo nos chamou para ser servos, para servir. Não para ser um voluntário na casa dele. Qual que é a parte ruim do voluntário aí? A parte ruim do voluntário é eu faço quando eu quero, eu faço quando eu posso, eu não tenho compromisso porque eu sou voluntário. Então, quando eu quiser, eu faço. Quando eu quiser ir, eu vou. Quando eu quiser operar alguma coisa, eu opero. Eu sou voluntário, não tenho obrigado, não tenho obrigação, não tenho um vínculo. A parte ruim do voluntariado é esse. Eu gosto de aplicar isso, dizendo que Deus não trabalha com voluntários, mas com servos, porque o servo ele está disposto a servir. Ele entendeu que ele está disposto a servir, que a essência dele é de servir. Aí a gente lembra de Marta e Maria, capítulo 12 de João. E Marta, então ela está servindo todo mundo que está na mesa. Ela entende, eu não vou servir só a Jesus. Vou servir os meus irmãos também, porque está todo mundo na mesa comigo. Então, essa ilustração do semáforo, gostei muito disso aí. Sim, eu vou aprofundar um pouquinho mais.
Eu assisti um filme ontem sobre um fato real de uma escrava nos Estados Unidos que fez uma revolução civil, uma guerra civil através das mãos dela. Um filme maravilhoso. E eu vou dizer para você um pouquinho mais além. O servo ele faz porque ele tem um senhor. Ele é obrigado também a fazer. Um pouquinho mais além é o amigo. E quando você liga para o amigo, aí ele vai com muito amor. O amigo é uma parte mais profunda ainda. Mas é boa. Eu vou falar sobre o servir na igreja na quarta-feira. Tem uma mensagem que eu vou pregar e vou usar a sua ilustração aqui. Vou descer um pouquinho mais ali para o amigo. O amigo é aquele que eu já tive aqui nos Estados Unidos em alguns momentos de não ter muita condição financeira aqui, né? Entrar o inverno e não ter trabalho, e eu não ter trabalho, e o meu marido não ter trabalho, e chegar alguns amigos aqui na minha casa, e uma dessas minhas amigas trouxe uma cesta com maçãs. Ela falou, eu fui pegar maçã, porque aqui tem umas fazendas que você paga para pegar as maçãs no pé lá. Aí ela falou, eu trouxe algumas maçãs para você. Peguei as maçãs e eu estava passando por algumas crises aqui financeiras. E aí, quando eu transferi as maçãs de lugar, tinha lá um dinheiro, um valor em dinheiro. Eu liguei para ela e falei, olha, não sei se você deixou o dinheiro aqui, você pôs o dinheiro aqui. Ela falou, não, eu levei para você, porque eu sabendo que você não está trabalhando, o seu marido não está trabalhando, provavelmente você vai precisar desse dinheiro. Então, o amigo é um pouquinho, ele vai mais além. Já teve amigas aqui de trazer compras nesse período. Compras, por esse motivo. Eu sei que vocês não estão trabalhando e eu sei que vocês... É pouco, mas eu vou trazer para vocês. E eu recebi, porque eu precisava. Então, o amigo, ele te suporta, né? De uma maneira... sem querer nada em troca, né? Então, vamos seguindo. Acho que a gente tem mais um. Deixa eu ver. Esse é o último slide. Então, sobre quem pode carregar. Então, a gente vai ficar com essa palavra de Provérbios 16:3. Entregue, role sobre os ombros do Senhor, sobre os ombros daquele que pode carregar. E aqui tem Mateus 11:28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis oprimidos, e eu vos aliviarei. Pensa aí, ó, tirando as cargas, né? Transferindo os nossos fardos para ele. É isso. É isso, isso é a palavra. E deixa eu colocar para vocês aqui, ó. Consagra ao Senhor tudo que você faz, né? Seus planos serão bem-sucedidos. Gol el Adonai ma'asecha, ve'ikonu machshavotecha. Então, esse foi a leitura do hebraico desse texto. Muito interessante. E se a gente for pegar todos os textos que Galá, Gola aparece, vão ser muitos e muitos. Mas entenda isso, né? Consagrar no sentido de entregar, tá? No sentido de pegar e entregar. Vocês me perdoem, eu tô com alergia, que eu fui fizeram uma costela na casa de um amigo, e aquela fumaça, pelo amor de Deus, eu lá. Acho que eu até filmei e coloquei nos stories para vocês, o meu marido lá ajudando a fazer. Mas a fumaça que pegou, veio aqui na minha alergia. Então é isso.
Pastor Yara só levantou a mão agora, ou não? Quer acrescentar? Não, não levantei a mão, não. Ah, já está então aí. Luz Maria, eu perguntei a Luz Maria se estava tudo bem, eu ia perguntar outra pergunta para ela aqui no Instagram e eu esqueci de fazer, eu estava trabalhando aí, fui interrompida e esqueci de fazer. Mas depois eu pergunto por lá. Ok, vocês têm alguma coisa? A gente está pensando em falar sobre Eclesiastes 1:2. Eclesiastes 1:2. Fique em paz. Eclesiastes 1:2. E a gente vai falar de vaidade. Vaidade. E os outros textos que foram propostos aqui, eu tenho a minha lista aqui, todos eles precisam de um maior tempo de estudo e formulação, tá? Ó, só mostrar para vocês aqui a minha carga dessa semana. Essa e essa aqui. Eu tenho que terminar essas duas apostilas aqui, de mecanismo de defesa e conceitos de psicanálise, para fazer 2 provas de cada matéria. Então, o tempo que eu tenho aqui, eu estou sentada aqui e devorando esses conceitos, porque tem 2 provas e elas não são de consulta. É aqui, ó. E aí, quando passar esse período dessas provas aqui, dá um pouquinho de alívio, e aí eu vou entrar nesses temas que foram propostos, que precisam um pouco mais de tempo. A gente vai falar de Eclesiastes 1:2, então, na semana que vem, e eu creio que vocês vão gostar bastante do que tem ali naquele texto para nós. E a gente vai trazer, porque esse é um estudo que já está mais ou menos praticamente pronto, então é só a gente passar. Então, a gente termina aqui, vai ficar gravado, e eu espero vocês, então, no próximo sábado, se Deus assim nos permitir. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer saber que vocês estão buscando, né, estão querendo mais. Eu tinha conversado com as meninas e o outro rapaz que estava, que a gente vai começar a falar também sobre um pouquinho de palavras ali, as letras hebraicas, alguma coisa assim, mas a gente precisa firmar mais esse grupo para que tenha uma continuidade. Então, quem sabe, mais para frente, não tem como fazer por agora, tá? Por enquanto, a gente vai ficar com essas traduções, essas ligações, só essas pequenas palavras que eu trouxe aqui, vocês têm um infinito de caminhos para vocês pensarem, para Deus ministrar, para vocês pregarem, para vocês trazerem como estudo. É muito grande e amplo tudo isso que a gente traz aqui, tá bom? Então, Deus abençoe a vida de vocês.